Pronto, prontinho, então. Boa noite a todos. Então, hoje a nossa quinta aula, né? Sem contar as duas palestras ótimas que tivemos. E hoje eu vou apresentar para vocês, né? Agora já apresentei algumas questões básicas sobre linguística forense. E hoje eu vou avançar um pouquinho mais. Vou trazer um pouco do que eu venho desenvolvendo, né, na minha própria pesquisa no curso aí dos últimos anos, tá? Inclusive, essa temática, né, sobre o que eu chamo de discurso criminalizável, eu consegui organizar um livro, submeti a um edital da Universidade Federal do Paraná e fui aprovado para publicação, tá? Quando for publicado, eu dei a autorização para que fosse publicado em PDF gratuito, né? Só que eles falaram que depende, né, do do dinheiro que eles tiverem disponíveis, esqueci agora o termo técnico, mas do dinheiro que eles tiverem disponíveis, né, disponível para publicar. Mas quando tiver publicado, eu envio para vocês. De todo modo, aquela lista de e-mail ali vai ser muito importante, porque já que são pessoas interessadas em linguística forense, né, quando tiver alguma coisa maior, assim, importante, eu envio para vocês. Então, pronto, né? Vamos dar início. Envia sim, por favor, professor. Então tá, Gabriel. Então aqui, né, só para a gente demarcar novamente, eu já tinha mostrado para vocês, né, a progressão do nosso curso. Então, hoje é a última aula teórica, na aula 6, no dia 6 de dezembro, então já ir respirando nos áreas de Natal, a gente vai fazer trazer um feedback, né, conversar um pouco mais e mostrar perspectivas futuras para a linguística forense no Brasil, tá? Então, pronto. O que é a análise do discurso? Né? Eu já mostrei para vocês aqui algumas áreas de atuação, né? Alguns níveis de análise linguística. A gente falou um pouco da fonética e fonologia com a Lohane, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, e agora a gente abrange tudo isso, né? Trazendo à tona a análise do discurso, né? O que é discurso? O discurso, né? Eu estou falando assim por causa da aparelho, gente, então esse S fica um pouco enjoado mesmo. O discurso seria o uso da língua em uma situação de comunicação. Portanto, de acordo com Van Dijk, né, que é um grande analista do discurso, da vertente anglo-americana, inclusive ele tem uma teoria própria dele, ele diz que, resumidamente, o discurso é o texto em contexto. Então, se eu levo em consideração as condições de produção daquele texto, né, as identidades dos sujeitos que estão entrando em diálogo, né, o enunciador e o destinatário, as situações sócio-históricas, políticas, ideológicas, né, que perpassam esse discurso e que são, inclusive, né, construídas por meio desse discurso, eu já estou aqui no âmbito dessa abordagem maior, a análise do discurso em si, né? Inclusive, muitas pessoas acabam considerando ela já saindo do seio da linguística em si e chegando até no macrocampo das ciências humanas e sociais como um todo, né? E, na verdade, existem várias correntes, né, dessa grande disciplina, digamos assim, chamada análise do discurso, né? Ela começou com um filósofo, né, o Michel Pechet, francês, marxista, né? Ele tinha um grande basamento ali na leitura de Marx e também de Freud, né? Na verdade, Freud relido por Lacan e o Marx relido por Althusser, né? Então ele acabou porque o Althusser trazia essa perspectiva ideológica para a língua, né? E o Lacan trazia a perspectiva psicanalítica para a língua também. Então ele acabou fazendo essa confluência e trazendo à tona também o próprio estruturalismo saussuriano, né? Então, na confluência entre o estruturalismo da linguística, a psicanálise e o materialismo histórico, né, lá do Marx, acabou, então, dando, né, o surgimento dessa grande área chamada análise do discurso. Entretanto, ele não ficou sozinho, né? Muitos outros pesquisadores vieram posteriormente, né? Alguns deram continuidade ao estudo do Pechet, por exemplo, a professora Ernie Hollande, do Brasil, acabou criando uma própria escola, né? Ela até fala que não se pode mais falava de análise do discurso de linha francesa. A gente poderia falar de uma análise do discurso brasileira mesmo, né? Porque muita coisa foi feita aqui também. E também houve alguns dissidentes, né? Algumas pessoas que falavam, olha, eu também trabalho com discurso, mas eu não trabalho nessa perspectiva. Uma delas, né, é a corrente chamada teoria semolinguística do discurso,
apresentada pelo professor Patrick Charrodot, francês, vinha ao Brasil frequentemente, né? Inclusive, é a minha base teórica, né? Desde o mestrado, a base teórica com a qual eu trabalho é o Patrick Charrodot, a teoria semilinguística do discurso, e é sobre ela que a gente vai falar mais necessariamente hoje, né? Além disso, também temos uma vertente anglófona, né? Essa chamada análise crítica do discurso, que foi encabeçado pelo Norman Fairclough, e muitas pessoas que trabalham com a análise de textos jurídicos e até mesmo na própria linguística forense são filiadas dessa vertente, tá? A professora Virginia Colares, por exemplo, da Unicap, ela organizou um livro chamado Linguística Forense, né? Linguagem e Discurso, Caminhos para a Linguística Forense, de 2016, pela editora Cortez, e ela propõe, né, uma análise crítica do discurso jurídico, né? Ela especifica mais ainda. E, além disso, a gente tem outras correntes, né? A gente poderia considerar, por exemplo, a semiótica discursiva como uma vertente de análise do discurso. Fiorin, a Diana Luzbar, falou há poucos dias agora sobre discurso de ódio, ela tem uma grande produção sobre o que ela chama de discursos intolerantes, e também a análise dialógica do discurso, né, organizada aqui no Brasil pela Beth Bright, que retoma as bases lá em Bakhtin, né? Lá no círculo de Bakhtin e tudo mais. Então, existem várias correntes, algumas pessoas até consideram a análise da conversa etnometodológica, né, que surgiu nos Estados Unidos, como também uma vertente da análise do discurso, tá? Mas para evitar a gente ficar muito perdido com tantas terminologias, né, tantas denominações teóricas, a gente vai focar, então, na teoria semiolinguística do discurso, tá? Bom, para a teoria semilinguística do discurso, o sujeito enunciador, né, aquele que toma a palavra, ele busca sempre influenciar o sujeito destinatário, tá? Então, não tem ato de fala que seja isento de intencionalidade aqui na teoria semilinguística, porque algumas outras vertentes acabam entendendo, né, concebendo um sujeito talvez um pouco indissociado ali da sua própria consciência e tudo mais. Eu não vou nem entrar em questões muito teóricas, vou parar por aí, mas a ideia é, na teoria semilinguística do discurso, se eu uso a língua, eu quero modificar o mundo, eu quero influenciar o meu interlocutor de alguma forma, né? Para influenciá-lo nesse jogo de troca, né? O Charrodot até chama de mise en scène, que seria se colocar em cena a língua, ele pega uma metáfora do teatro, então, eu lanço mão de algumas estratégias de legitimidade, onde eu procuro, então, mostrar para você quem eu sou, por que eu tenho direito à palavra, né? Isso vai desde o argumento de autoridade no discurso científico até uma carteirada, né, que uma pessoa dá na vida cotidiana, por exemplo, né? Então, muitas das vezes é importante, muitas vezes as pessoas sentem a necessidade de mostrar para o outro quem é ele, por que ele está tomando a palavra, para ser, né, para convencer o outro interlocutor. Claro, se você já souber, já conhecer a identidade do outro sujeito, isso fica mais implícito, né? Uma mãe que fala com o filho, por exemplo, pede para o filho guardar o brinquedo, é uma estratégia de legitimidade à própria identidade, né, a própria relação entre mãe e filho. Então, percebo que são vários níveis, né, em que ocorre esse reconhecimento da legitimidade do outro, né? Estratégia de credibilidade, né? Como fazer para que você acredite em mim? Então, eu poderia usar algumas estratégias para levar você a acreditar nas minhas palavras. No plano científico, por exemplo, uma estratégia é você usar dados empíricos de alguma pesquisa, usar números, né? Muita gente na redação do Enem adora fazer isso, inventa um número qualquer, coloca o número quebrado lá, porque é muito mais credível eu falar, por exemplo, 78,2% das pessoas não conhecem a linguística forense, do que falar, né? 70% das pessoas. Percebo, então, que foi um dado completamente inventado aqui agora, mas parece que usar esses dados quebrados, né, dá um efeito de veracidade maior do que redundar números e exagerar esses números, por exemplo, né? E estratégia de captação seria levar o meu destinatário, né, captar a atenção do meu destinatário, principalmente por meio das emoções, né? Levar você a sentir, por exemplo, uma pessoa que está passando por necessidade, pede uma ajuda, né? Levar você a sentir piedade, um padre que pede contribuições na igreja, né? Levar você a sentir caridoso, uma carta de ameaça, levar você a se amedrontar. Então, esses efeitos de sentido que eu caso muito locutor, né? A gente traz tudo isso para análise na teoria semiolinguística do discurso, né?
E aí o Charrodot propõe esse quadro aqui que ilustra bem o que a gente chama de situação de comunicação, né? O que é situação de comunicação? É o contexto imediato, né, em que cria-se uma interação. Neste instante, por exemplo, a nossa situação de comunicação é mediada por tecnologia. Então, a gente tem um espaço externo, que seria, né, esse traço pontilhado aqui, que nem é do nosso interesse. O que é o espaço externo? É o espaço físico, né, onde está acontecendo a interação. E também temos o espaço interno, que é o texto propriamente dito, né, a produção textual, a produção linguística. Ô, Letícia, boa noite. E aí, o interessante dessa teoria é que ela propõe que, na verdade, não tem apenas um locutor e um interlocutor, assim como outras teorias mais antigas propunham, do Jacobson, por exemplo, né? Perceba o que ela propõe. Tem um sujeito, que eu chamo de sujeito comunicante, que é o ser empírico que toma a palavra, né? Aquele sujeito que você está vendo falar, por exemplo, né? Já no texto escrito, você não tem contato direto com esse ser comunicante. O ser comunicante, que é o sujeito comunicante, então, ele projeta na sua fala, por meio do seu discurso, um sujeito enunciador, que nada mais é do que a imagem que esse sujeito comunicante deseja passar para o seu destinatário. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que é mais prático, né? Quando eu coloco a língua em funcionamento, eu tenho sempre em mente um sujeito destinatário, e esse sujeito destinatário, perceba a setinha aqui, ó, a setinha sai cá do enunciador. É uma idealização do sujeito enunciador. Agora, o sujeito interpretante, que é novamente um ser empírico, ser de carne e osso, pode ser qualquer pessoa que entre em contato com o meu texto, inclusive alguém que não corresponda a essa imagem do destinatário. Então, vou dar um exemplo. Neste instante, né, eu, o Elton, uma pessoa de carne e osso, que tem identidade, né, estou me projetando como professor, pesquisador. Vocês não me conhecem como eu sou de verdade, digamos assim. Vocês não têm acesso a todas as nuances do Elton enquanto ser humano, né? Então, vocês estão entrando em contato com o meu sujeito enunciador, esse que fala para vocês agora como professor, como pesquisador. Eu, por minha vez, tenho na minha mente, né, tenho idealizado pessoas interessadas em linguística forense, etc. Entretanto, poderia, não é o caso aqui agora, claro, né, mas poderia, semana passada, teve um evento de fonologia em que pessoas invadiram, né, a sala online e começou a desferir ataques contra a pessoa que estava falando e tudo mais, ataques racistas, inclusive, né? Ou seja, claro que essas pessoas que entraram ali não eram o destinatário ideal daquela fala. Eles eram pessoas que estavam ouvindo, ou seja, eram interpretantes também, né, estavam entrando em contato com o texto, mas não é aquilo que a gente imaginava, né? O nosso interlocutor que a gente estava imaginando, né? Então percebam que o que eu projeto é só uma imagem e o que eu imagino de vocês também é só uma imagem, né? Apenas o que é possível. E é só aqui que o analista do discurso consegue chegar. Quando você tem contato com o texto, você não sabe efetivamente tudo sobre a pessoa que está produzindo aquele texto. Então você consegue chegar até algumas pistas sobre ela. Daqui a pouco tem uma atividade, a gente vai conseguir colocar isso em voga. Por outro lado, aquele texto foi produzido imaginando alguém, né? Não necessariamente você. Eu gosto de dar exemplo quando a gente fala de texto bíblico. Imagina só, né? Temos lá segunda carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo, então, tinha um sujeito destinatário, Coríntios. E agora você cá em São Paulo, cá no Rio de Janeiro, cá no interior de Minas Gerais, lê aquela carta que foi escrita para um povo lá da Grécia. Ou seja, sujeito destinatário era um e o interpretante foi outro depois de 2.000 anos, né? Então percebam que a análise do discurso, então, vai se focar nesse espaço interno, então. Pronto, né? Então, a análise do discurso, gente, leva em conta o contexto social como um todo, contexto histórico, político, traz à tona ideologias, traz à tona conhecimento prévio que a gente precisa mobilizar para compreender o texto e aderir, né, textualidade, para aderir coesão e coerência àquele texto. Por exemplo, charges e memes, né? Charges e memes são muito como é que eu posso dizer? Dependente do contexto de situação. Às vezes você pega uma charge de 2 anos atrás e já não entende ela direito, porque ela é muito dependente da situação, do contexto histórico, né? Então, por exemplo, teve
É uma charge, né? Tá assinado e tudo, uma tirinha, por exemplo, pode ser uma tirinha. E aí, no primeiro quadrinho tá lá, né? Expectativa, colonizar Marte, né? Aí tá ali o planeta vermelho. Realidade, não consegue cuidar de uma rede social. Pergunta para vocês, mobilizando todo o conhecimento prévio e atual que vocês têm, né, das redes sociais, das notícias que estão circulando aí agora, né? Como é que a gente pode mobilizar e como é que a gente precisa mobilizar esses conhecimentos externos para compreender esse texto aqui? O que vocês podem me dizer? Eu até falo com meus alunos, né? Para compreender o texto, primeira coisa, você tem que dominar o código linguístico, tem que saber português, nesse caso, né? Mas isso não é o suficiente. Se eu ler, ó, expectativa, colonizar Marte, de quem, né? Realidade, não consegue cuidar de uma rede social. O que tem a ver rede social com passarinho azul morto? O que tem a ver colonizar Marte com cuidar de uma rede social? Quais são os conhecimentos prévios, extras, que eu preciso mobilizar para compreender esse texto? Alguém pode me dizer? Vocês não estão acompanhando as tretas aí da nova rede social no Facebook, gente? A rede que está competindo com o Twitter. Tô atrasada, professor. Está atrasado? E vai lá, Larissa. A Larissa está acompanhando as tretas na nova rede social? Ela até escreveu aqui, ó. Então, o Elon Musk, né? Então, pronto, a gente tem que trazer à tona alguns conhecimentos extras, né? Então, vamos lá, eu trouxe aqui, ó. Uma notícia, por exemplo, ó, colonizar Marte pode ser perigoso e extremamente caro. Elon Musk quer fazê-lo. Então, o Elon Musk tinha pretensão de colonizar Marte, né? Saiu até, Larissa, o brasileiro não tem maturidade, né? Eles tiveram de lançar uma nota oficial para explicar o significado do nome deles, né? Porque o brasileiro, pronto, né? Vocês conhecem a gente. Outra matéria, né? Twitter sofre com a desativação de contas em massa após Elon Musk comprar a rede social. Então, o Elon Musk, que é esse multimilionário, né? Ele adquiriu o Twitter, mandou muita gente embora e tudo mais. Depois disso, uma rede social indiana acabou caindo nas graças do brasileiro. Muita gente saiu do Twitter e está indo para essa nova rede social que a Larissa escreveu o nome aqui para gente, né? Não vou falar porque como está gravado, né? Tá a questão puramente oral é complicado. Se eu tivesse KOO, né? Pronto, KOO, parte gráfica não tem problema. Ou seja, eu preciso mobilizar todos esses conhecimentos para compreender esse texto. Percebo, então, que quando eu faço análise de discurso, eu extrapolo o material puramente textual, né? E tenho que trazer à tona, então, questões do plano macro-social, do plano histórico, do plano ideológico, do plano social como um todo, tá? Trouxe mais um exemplo aqui. A análise do discurso, então, ela busca descrever, né, desvelar, a gente adora esse termo, né, desvelar, como se alguma coisa estivesse escondida ali, o analista do discurso vem para mostrar como que aquela coisa se reproduziu, como que aquela coisa se manifestou por meio da língua, né? Então a gente busca efeitos de sentido, a gente busca desvelar efeitos de sentido. Percebo que tem a ver com aquilo que eu falei no começo, né? Todo texto serve para influenciar o meu interlocutor. Então, quando o jornalista escolhe uma determinada fotografia, quando o jornalista escolhe uma determinada conjugação de elementos linguísticos numa matéria jornalística, ele tinha uma intencionalidade que vai depender sempre, né, da identidade do jornal e a identidade do público-alvo daquele jornal, né? Por exemplo, isso daqui é uma matéria do jornal Meia Hora, que é o jornal popular do Rio de Janeiro. Ele é muito barato, ele é acessível para a população consumidores de classe, né, socioeconômica um pouco mais baixa. Você não veria uma matéria como essa no jornal Globo, no jornal Folha de São Paulo, por exemplo, né? O que acontece aqui? Para a gente não, eu trouxe, né, coloquei essas perguntas aqui do lado para vocês me ajudarem, mas infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Mas, por exemplo, qual o gênero textual, né? Capa de revista. Qual a função do gênero textual, capa de revista, né? É o primeiro impacto que o leitor vai ter. Vai estar passando pelo jornal, pela banca de jornal, vai ver, vai querer comprar, por exemplo, né? Ou entra no site da revista e vê aquela chamada, né? Aquela manchete mais chamativa, por exemplo. E aí a matéria aqui primeira coisa, o Bolsonaro tossindo, né? Poderia até ser fora do contexto de Covid, porque está dizendo aqui que ele contraiu o Covid, né? Mas poderia ser uma foto dele tossindo em qualquer outra situação, né? Falou e tossiu, por exemplo. E aí,
o título o título da matéria. Positivo, capitão. O que essa vírgula indica, né? O vocativo. Em qual discurso se diz dessa forma? Positivo, capitão. Então, está mobilizando, né, conhecimento extra do mundo que diz para a gente que há uma intertextualidade, uma interdiscursividade aqui, com o discurso militar, por exemplo, né, em que um subalterno diria positivo, capitão, quando faz alguma pergunta, por exemplo. Mas aqui ele está jogando com a polissemia da palavra positivo e até mesmo com a palavra capitão, né? Por quê? Positivo, não no sentido só de dar uma resposta afirmativa, mas o teste positivo, e o capitão aqui uma metonímia, então, para o Jair Messias Bolsonaro, né? Então perceba como que vários efeitos de sentido são provocados, né? Inclusive indignação por parte do leitor, humor por parte de outras, por meio de toda essa mobilização do conhecimento linguístico e também conhecimento extralinguístico, né? Em que eu faço gancho com outros textos, com outros sentidos, com outros conhecimentos, inclusive, né? Então, olha o que está dizendo na matéria. Medicamento usado pelo presidente não tem cura comprovada, aí embaixo, né, do título maior. Após contrair Covid-19, Bolsonaro diz estar bem depois de tomar cloroquina e Nossa, eu não gostaria desse após e esse depois na mesma frase, né? Ficou uma coisa estranha. Mas cuidado, para especialistas, quem usa cloroquina pode ver o que é bom para tosse. Olha só, um jornal bem popular, né? Coloca entre aspas, mas usando uma expressão que você não veria na Folha de São Paulo, por exemplo, né? Mas ainda é polissêmica, né? Vai ver o que é bom para tosse. A gente, primeiramente, traz o sentido, digamos, denotativo, né? De a gente precisa de medicamento bom para tosse, porque está com Covid, Covid causa tosse. Entretanto, a gente sabe que nos sentidos conotativos, né? Vai ver o que é bom para tosse e pode figurar, às vezes, até como ameaça, né? Vai ver o que vai acontecer no futuro, por exemplo. Minha mãe adora essa expressão, por exemplo, né? Então, pronto, pois tem efeitos colaterais perigosos. Então, percebo o tanto, né, de sentidos extras e conhecimentos extratextuais que a gente precisa mobilizar para compreender uma simples matéria de uma capa de jornal, né? Então, aqui a gente pode perceber, ó, intertextualidade permitidas, então, a busca, por exemplo, ao campo militar, inferências podem ser trazidas à tona, quais posicionamentos políticos e ideológicos subjazem o texto. Claramente, um jornal que se posiciona contrário ao presidente, né? Na verdade, o Meia Hora ele é sempre contrário, né? Você acha a capa de revista em que ele faz brincadeira com Lula, quando Lula foi preso, por exemplo, né? Então, ele toma muito partido, mas é sempre contra o governo, né? Eu gosto muito do Meia Hora para fazer análise e levar para a sala de aula. Sempre eles têm umas sacadas, desculpa a palavra, bem interessantes, assim. Então, pronto, isso aqui já daria uma ótima atividade para alunos do segundo grau ótimo, né? Da série finais do ensino médio, por exemplo, né? Ou fundamental. Fundamental acho que já fica complicado falar de política, né? Mas o ensino médio já poderia trazer. Então, a gente poderia falar também, né, que quando eu estou trabalhando com análise do discurso em perspectiva forense, eu poderia trazer uma análise forense do discurso, né? De acordo com o Roger Shire, aquele autor que eu sempre falo, né, que ele trata sobre crimes de linguagem, a análise do discurso é talvez o instrumento mais importante em casos em que as provas evidenciais são obtidas de gravações magnetofônicas, um pouco antigo, né? Em grande parte porque a estrutura da conversa pode ser um fator essencial para determinar a intencionalidade do falante. Realizar uma análise, faltou um ali, realizar uma análise do discurso supõe, obviamente, que o restante das ferramentas entre necessariamente em jogo, já que quanto maior é a unidade de análise, mais amplo será o banco necessário, o banco de ferramentas necessário. O que ele está falando aqui? Quando você está fazendo uma análise do discurso, você precisa mobilizar conhecimento de vários níveis de análise linguística, né? Às vezes é um morfema que está levando a um determinado sentido, às vezes é um sinônimo que está levando a um determinado sentido, ou um hiperônimo, às vezes é uma colocação pronominal, uma topicalização, que já são fenômenos sintáticos, né? Ou seja, por estarmos lidando com uma questão mais ampla, que envolve, inclusive, né, conhecimentos extralinguísticos, a gente precisa abarcar no plano linguístico, né, vários níveis de análise. Então, acaba sendo uma tarefa um pouco mais complexa, né? Mas perceba que está falando aqui de novo, né, que acaba conjugando lá com o Charrodot sobre a intencionalidade, né? Aqui ele está falando mais do discurso oral, mas seria
Compreender, então, a estrutura daquela conversa poderia dar pistas, então, para a gente compreender a intencionalidade do falante. Por exemplo, o Roger Scheid tem uma análise que ele fez, em que ele foi, lá no comecinho da carreira dele, foi contratado para analisar uma gravação em que se negociava o assassinato da esposa de um grande magnata do petróleo do Texas, né? E aí a suspeita é de que o próprio magnata, né, o milionário, havia solicitado a morte da esposa dele. Entretanto, ele analisando a conversa do magnata com a pessoa que ele contratou, o Scheid alegou que esse sujeito nunca trazia à tona o tópico, né, da interação de assassinar a esposa. Ou seja, ele não, aparentemente, pelo que o discurso estava mostrando ali, ele não era o principal interessado em assassinar a esposa. Quem trazia esse assunto, né, ou seja, por meio de marcação em tópico, né, uma questão até sintática, era sempre o outro interlocutor, que eu não me lembro agora ao certo, não sei se ele comenta que tinha maiores motivações, etc. Resultado, o laudo que ele apresentou é que o marido, né, o ex-marido, não havia contratado essa pessoa para assassinar a esposa, né? Se ele tiver feito isso, estava em outras conversas que não haviam sido gravadas e que ele não havia analisado, né? Então percebo que é uma questão ética. Só pode analisar, só pode chegar num acordo, né? numa conclusão acerca do material que você está analisando, né? Não levando outros conhecimentos, né? Nesse caso aqui pericial, né? Por exemplo, se ele ouviu falar, se ele acha, né? Ele analisou aquele texto e pronto. Pelo texto, ele não chegou a essa conclusão, né? E pronto. Por que é que eu falo, então, do discurso criminalizável? Durante o meu mestrado, eu comecei, então, a analisar também textos orais, né? Chamados golpes do falso sequestro e golpes da recarga premiada. Só que eu tive uma grande dúvida, né? Eu fiquei pensando, qual é o gênero, né? Não poderia ser um gênero, uma comunicação via telefone, né? Não, um gênero telefonema, uma conversa via telefone normal. Por quê? Eram pessoas que não se conheciam, o indivíduo fazia na época, né? Uma ligação para o número de celular aleatório. Hoje em dia ele já tem dados, né? Porque eles clonam o celular e tudo mais. Mas antigamente eles faziam ligação de maneira aleatória, né? E aí entrava em contato com alguém que ele não conhecia, tentava extrair o máximo de informação sobre um parente daquela pessoa, né? Já tinha todo o script planejado, né, para chegar até o final da conversa, né, e conseguir ou não fazer com que a vítima passasse um dinheiro para ele. Então, eu fiquei perdido, eu não sabia qual gênero estava, né? Não poderia dizer também que era simplesmente o gênero cotidiano, da linguagem, do discurso cotidiano, né? Porque era uma interação pautada num objetivo específico, não era uma conversa com o telefonema que você faz para sua mãe. Mas também não era discurso jurídico. Por quê? Para ser discurso jurídico, ele tem que beber naquilo que o Maguinness chama de archaeo, né? Do discurso jurídico. Então, por exemplo, para eu falar que um texto religioso é religioso, ele tem que estar falando de Deus, tem que estar se baseando em algum Deus, né? Tem que estar se baseando em algum texto sagrado, tem que estar se baseando em alguma entidade religiosa. Para eu falar que um texto seja literário, ele tem que se filiar, por exemplo, a uma corrente estilística, por exemplo, né? Tem que pelo menos ser... Isso pode mudar no curso do tempo, né? Cartas antigamente que eram super históricas, agora pode ser tidas como literárias. A Carta do Peru Vaz de Caminho, por exemplo, né? Os sermões, Sermão da Montanha, por exemplo, era um texto religioso e agora a gente considera como texto literário, graças, né, às fórmulas que ele usava, às questões estilísticas, de lapidação da língua e tudo mais, né? Ou seja, existem alguns critérios para ser considerado discurso jurídico, discurso religioso, discurso literário. No discurso jurídico, ele tem que ser baseado no Código de Leis, né? Ou baseado na jurisprudência, né? Tem que trazer à tona ali esse compilado de textos já produzidos no âmbito jurídico, né? Uma pessoa que está realizando um golpe via telefone, né? A única coisa que tem ali que ele sabe que é jurídica é que ele está cometendo um ato delituoso, né? Que pode levá-lo a ter mais anos de prisão ainda, porque normalmente as pessoas estavam já encarceradas.
Ele não precisou mobilizar nada do discurso jurídico para produzir aquele texto dele. Então, eu acabei lançando a hipótese de que haveria, na verdade, um outro tipo de discurso, né? Que eu chamei na época de discurso criminoso, que gerou grande problema, porque umas pessoas do direito, né, que estavam assistindo a fala, falou: olha, como é que você sabe que ele é criminoso, né? E realmente eu não sabia, porque eu não tinha acesso ao julgamento, não tinha acesso, né? Nem sei se foi levado ao julgamento aqueles casos. Então, o que eu posso falar? O discurso, então, passivo de criminalização, passivo de tipificação. Não é um discurso jurídico, mas é um discurso que, pelo crivo jurídico, pode ser tipificado, pode ser criminalizado. Vocês entenderam, então, como que é um pouco problemático, né? Então, a gente poderia até pensar que que a linguística forense, então, vai se ocupar do discurso jurídico em si, né, quando eu analiso petição judicial, sentença, audiência de conciliação, uma intimação, gênero de discurso policial também, tem muita gente que analisa o boletim de ocorrência, tomada de depoimento, ligação para o 190, e também esses gêneros que eu chamo do discurso criminalizável, né? Ou seja, os crimes de linguagem. Só que ao invés de falar em crime, igual o Chay falava, eu estou trazendo para o âmbito linguístico em si e falando de gênero textual e falando de tipo de discurso, né? Então, uma carta de ameaça, uma tentativa de golpe pelo telefone, um e-mail tentando aplicar um golpe, comentários racistas, homofóbicos, xenofóbicos, etc., né? Então, tem toda uma problemática um pouco mais teórica que eu apresento. Se alguém quiser ficar ao final da aula para a gente discutir um pouco, fica à vontade. Mas eu vou parar por aqui só para vocês entenderem, então. Por hora, a gente vai entender, então, né, textos que são passíveis de criminalização, são passíveis de serem tidos como crime após, né, um processo, um julgamento e o trânsito em julgado ali. Então, por isso que eu digo zável no final, né? É um via ser crime, no caso. Pronto. Trouxe para vocês, então, para a gente finalizar, né, uma atividade, praticamente finalizar o curso, né? Porque no próximo dia a gente vai vir mais para apresentar umas perspectivas e falar um pouco sobre o curso em si. Enviei para vocês, se vocês já puderem abrir aí para facilitar, né? Mas o que acontece? Um sujeito, né, lá em Goiás, em 2012, estava realizando uma série de assassinatos, né? No início, ele começou assassinando meninas que saíam da universidade e com uso de faca. Depois, ele começou a progredir. Foi assassinando, então, progredir entre aspas, né? Foi assassinando várias pessoas diferentes, de diferentes identidades, né? E também usou arma de fogo depois, né? Parece que o modus operandi dele foi se alterando aí no processo. Mas o que acontece? Durante o curso da investigação, esse rapaz enviou uma carta para a Delegacia de Polícia de Goiânia, né? Meio que desafiando a polícia a pegá-lo, né, a capturá-lo. E aí o que eu quero que vocês me ajudem a olhar, né? A gente sabe que as duas cartas são dele, só que são escritas de maneira muito diferentes. Eu quero que vocês me ajudem a evidenciar o que tem de diferente e também o que é que tem de igual. Quais são as pistas que me levam a perceber, no plano discursivo, que ele é um rapaz manipulador, e no plano linguístico, que foi o mesmo autor das duas cartas, né? Então a gente vai fazer uma análise pautada no plano linguístico e também pautada mais amplamente no plano discursivo, pode ser? Então essa daqui foi a carta que ele mandou, né? Foi digitada em computador e ele dizia assim, ó, carta 1, Goiânia, 21 de maio de 2012. Cara polícia de Goiânia, percebam, eu quero que vocês me ajudem a perceber o que a gente chama de ethos, né? A imagem que ele está projetando de si mesmo. Como é que esse sujeito quer que a polícia entenda que ele é? Aquilo que eu falei aquela hora sobre a legitimidade, credibilidade e captação, né? Quem ele é, quem ele está querendo se mostrar que é, como que ele está querendo levar a polícia a acreditar nele e o que ele está querendo levar o interlocutor a sentir, que tipo de emoção que ele quer que o interlocutor sinta, né? Com isso em mente, vamos ler, eu quero que vocês falem um pouco, tá? Pode ser pelo chat, ou se alguém quiser abrir o microfone, tá? Então vamos lá. Cara polícia de Goiânia, venho através desta comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto.
Sou um assassino em série, ou se preferir, podem me chamar de serial killer. Até agora matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Matei de todas as formas. No final ele já tinha matado mais de 30 quando ele foi pego. Matei de todas as formas, mas o meu método é esfaquear até a morte. E garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídio por esfaqueamento, certamente fui eu. Não tentem me parar, pois vou até o fim disso. Boa sorte a vocês. Assinado Facada. Pergunta: no plano mais discursivo, mais amplo, né? Como é que esse sujeito está procurando se passar? Qual que é a imagem que ele quer passar para os policiais? Alguém quer falar? A imagem de uma pessoa culta. Interessante, Stella. Marca esse comentário para quando você vê a segunda carta dele, né? Mas é bom, realmente ele está querendo passar a imagem de alguém que domina bem o português. Inclusive, ele está sendo polido, né? Ele está cara a polícia de Goiânia. Mas vocês acham que isso é puramente polidez? Que mais? O que além da polidez que a gente vê aqui? Ó? Vaidoso. Oi? Vaidoso. Vaidoso, perfeito. Vaidoso também. Aí a gente já... De psicopatia, né? Era isso que eu ia falar, ele quer um destaque, né? Ele até assina ali o codinome dele, Facada. Exato, ó, frio, profissional. A gente tem que tomar um cuidado maior para não chegar a exagerar e ir para o campo da psicologia, né? Mas por meio dessas escolhas, né, até a forma como ele se apresenta, né? Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Não precisa ser psicólogo para falar que isso. Eu não sei, digamos assim, né? Eu não sou psicólogo para diagnosticar ele como psicopata. O que, como linguista, pode dizer é ele está se mostrando como psicopata. Se ele está dizendo que o único objetivo dele é matar, né, é um assassino, frio, calculista, psicopata. Pode falar, Patrícia. Eu acho que ele quer amedrontar a polícia também. Com certeza ele está querendo, né, chamar a atenção, amedrontar e falar que, ó, não adianta, né? Eu vou continuar matando, por exemplo. E ele também está sendo... quer alegar que a autoria dos crimes que ele quer mostrar que os próximos todos é ele que vai fazer. E até exagerado, né? Assim, e se aparecesse mais alguém na cidade, praticamente uma... Eu não posso alegar isso também, mas ele deve ter lido alguma coisa do Jack Stripador, né? Houve algum filme, se empolgou. Pode falar, ele parece subestimar também a capacidade da polícia, né? Olha, qualquer crime que aparecer aí é meu e ninguém me pega porque eu sou imparável. Não sei, chega a ser um pouco até irônico. É a palavra que eu queria. Ele é um sujeito irônico. Eu estava aqui rindo. Isso, ele é muito abusado, né? Quando ele fala, cara, polícia de Goiânia, venham através dessa, ele não está querendo só simular um sujeito culto, letrado, que domina o português. Ele está querendo ser abusado mesmo, né? Então ele está, olha só, estou brincando com vocês, né? Venham através desta, comunicar. Oi, Estela, pode falar. Sarcástico. Sarcástico, exato, né? Então ele deve ter feito o pessoal ficar com muita raiva, né? Seria um exagero comparar ele a vilões de histórias como, por exemplo, o Coringa. Eu penso muito no Coringa também, porque basicamente o Coringa se anuncia para o Batman, né? Mas ele quer. Aquela brincadeira de gato e rato, né? Dele... Ou o Charada, né? O Charada também. Isso, Charada. Isso até elevaria ele, né? O nível dele. Perfeito, eu gostando muito. Alguém comentou aqui, deixa eu ver. A Débora. A Débora comentou. Emanuele, eu entendi o cara polícia de Goiânia de duas formas. A primeira forma culta e a outra de um jeito sarcástico, né? Como se estivesse intimidando a polícia. O Christian, imagem de alguém importante, como antítese da polícia. Interessante, né? Ele é abusado, ele se acha, né? Tá achando que a polícia não iria pegá-lo. Eu acho que eu não coloquei aqui a foto dele, mas, então, é um sujeito muito jovem, foi preso. Depois que ele foi preso, por incrível que pareça, aí se tiver alguma psicóloga aqui, pode até ajudar a gente, né? Ele recebeu muitas cartas de mulheres interessadas nele. O que, bom, eu não entendo ao certo o fenômeno que acontece, né? Mas a gente sabe, isso acontece com uma frequência, né? A Débora comentou.
Ainda insinua que só por causa dela, por isso terá muito trabalho, exatamente, e o Wagner quer falar. Pode falar, Wagner. É interessante também, assim, o Elton, porque em relação a essa questão dele tentar construir, dele tentar mostrar uma imagem, não é dele, construir essa imagem dele, ao tentar fazer essa construção, as evidências linguísticas também mostram para a gente o que ele não é. Então, a gente tem, por um lado, não é, a construção da imagem de sujeito que ele faz para a polícia, para o público que ele escreve, mas pelas evidências linguísticas a gente também vê aquilo que ele não é, porque por mais que ele tente se mostrar culto, se mostrar irônico, ter total domínio sobre a linguagem, não é? Do ponto de vista assim, gramatical, a gente vê incoerências na gramática que ele usa, pelo menos do ponto de vista da tradição gramatical. Então a gente vê que ora ele muda a concordância, ele está falando em vocês, se referindo aos policiais, ele vai dizer se preferir, ao invés de se preferirem. Então tem o uso de uma crase ali no final que não está de acordo com as convenções, quando ele diz boa sorte a vocês, quando ele diz esse assinado aí deveria ter um outro pontinho antes de 2 pontos para indicar que a palavra estaria abreviada. Então a gente vê que tem algumas inconstâncias gramaticais que também revelam que ele não é aquilo que ele tenta mostrar ser. Então, traz aí uns indícios, não é, sobre quem ele é, como sujeito gramatical. Esse uso do voz aqui, a gente sabe claramente, né, poucos brasileiros, né, vão conseguir usar voz e não alterar no curso da sua fala para um tu, um ti, por exemplo, que a gente usa muito, né, ou o próprio você, porque o você é o mais natural. A gente mistura muito, na mesma norma culta do Brasil, né, o tu, quando a gente usa um pronome, né, ti, por exemplo, com você, isso já é natural. Aí ele tenta escrever, né, tenta colocar ali um registro um pouco mais culto e, na verdade, tem esse deslize, né? Por isso que a gente fala do idioleto. O idioleto você não consegue mudar. Por mais que ele tente, né, alterar e colocar ali o voz, né, depois ele fala vocês, mas quem vos fala, por exemplo, acho que ele só usa voz aqui nesse momento, né? Ele acaba voltando ao você frequentemente. E o Wagner chamou a atenção para uma coisa que eu quero que vocês notem, né? Essa crase diante do pronome, né? Pronto, eu vou passar. Tem mais uma coisa ali. Alguém notou uma idiosincrasia gramatical, ortográfica, além da crase? Aí eu notei o ou se preferir, ele coloca em vez de preferirem, né? E depois ele segue no plural também, isso também. Ele primeiro fala, né? Quem vos fala, a vocês e tal, são assassinos em série, ou se preferirem, mas ele coloca preferir, aí podem me chamar, ele volta também, ele fala para vários, mas ali ele errou, ou seja, não é difícil mesmo, é difícil. Perfeito. Olha, só para vocês verem como que eu... Só para vocês verem que eu não alterei nada, né, do material que a mídia forneceu, né, supostamente uma fotografia da carta. Eu vou enviar o slide para vocês depois, vocês ampliam. Ou se vocês jogarem no Google, vocês procuram Maníaco de Goiânia, carta Maníaco de Goiânia, vocês acham, acho que tem 3 cartas, aqui eu trouxe só 2 para analisar. Mas, ó, aqui no final, ele coloca uma exclamação seguida por um ponto final, que é muito raro de acontecer, né? Na literatura, principalmente no início do século XX, era comum a gente encontrar, mas uma marcação de estilo, né? Uma pessoa que está seguindo a ortografia, a gramática, do jeito que ele tentava se apresentar aqui, né? Não cometeria, não colocaria dessa forma. Mas observe agora a próxima carta dele. Essa carta foi manuscrita, ela foi divulgada desse jeito, tá? A transcrição para a gente ler aqui, foi a que eu enviei para vocês também por e-mail, né? Vou ler e aí vocês vão acompanhando aí. Ó, é a segunda carta. Deixa eu contextualizar, né? Aquela primeira carta ele ainda não tinha sido preso. Depois ele foi preso. Ele foi levado a júri popular. Como você sabe, júri popular, né, são pessoas leigas, não são do direito mesmo, né, que vão analisar o caso, parece que nem tem dias para analisar o caso, não, é daquele momento ali, né, eles têm que entrar em contato com a situação e aí eles vão entrar no consenso para decidir, né, a pena do sujeito, por exemplo. E aí ele preparou essa carta para os jurados, que iam participar, né, do júri dele.
Claro, né? Jurado, júri. Então, mas ele diz, ó, senhores jurados, eu quero que vocês notem agora como que ele muda, né? Porque a intencionalidade mudou. A gente volta lá no começo da aula. Sempre que eu coloco a língua em funcionamento, eu tenho uma intenção comunicativa. Se a intenção mudou, mudou muitos arranjos. Observem. Senhores jurados, eu, Tiago Henrique, cumprimento a todos que estão aqui nesse dia importante e agradeço a atenção de cada um de vocês. Peço desculpas por eu não estar usando a minha voz. É que, na verdade, me expresso melhor através da escrita. Então, aqui a gente já começa a perceber algo que vocês foram falando, né? Ele é polido, ele gosta de ser polido, mas mesmo sendo polido e tentando escrever numa norma culta, ele esquece vírgulas, né? Não insere vírgulas onde devia ter vírgula e por aí vai. Senhora e senhores, sei que talvez tinha uma mulher só, né? Sei que cada um de vocês tem sua história de vida, essa história escrita na grafia mais antiga, né? Todos passamos por tristezas e alegrias que fazem parte de nossa vida nesse mundo. Amigos jurados, lá era cara polícia, irônica, aqui é amigos jurados. Sinceramente, eu queria poder encontrar a criança que fui no passado e ter a chance de começar de novo. Lá era o assassino, o facada, né? Aqui é a criança, olha só, olha só. Eu queria poder voltar ao passado no tempo de minha infância e fazer diferente. Peço a vocês que olhem para mim nesse momento, por favor. O que vocês veem? Vocês veem um ser humano ou um monstro que a mídia criou? O que vocês fariam no meu lugar? Por que o laudo médico diz que eu supostamente não tenho doença, quando na verdade eu preciso tanto de um tratamento? Por que eles dizem que eu não fazia uso de bebida alcoólica, quando na verdade eu estava afundado no alcoolismo? Por que eles insistem em dizer que sou responsável pelos meus atos, quando na verdade tem muitos outros fatos do meu passado que não me lembro, né? Olha aqui, de novo, a questão gramatical. Por que ele não citaram? Eu não sei, agora eu confesso que eu não sei se eu copiei assim ou se eu que errei. Poderia, enfim, teria que conferir lá. Por que ele não citaram todos os transtornos que eu sofri e sofro, como, por exemplo, a bipolaridade, a audição de voz, raiva inexplicável, sentimento controlável, etc. Por quê? Se tudo isso não for passivo de tratamento médico, então o que dizer? Será que é preciso mérito na justiça para se ter uma segunda chance? Do fundo da minha alma, eu peço perdão às famílias pelo que aconteceu. Lá é, todos que vocês encontraram, certamente fui eu. Aqui é, peço perdão à família pelo que aconteceu. Engraçado que esse pelo que aconteceu é como se fosse algo externo a ele, né? Ele não pede desculpa pelo que ele fez, mas pelo que aconteceu. Olha que legal. Nada vai mudar isso. Já chorei muito pelas vidas que se foram. Mas hoje a única coisa que peço é que tente me compreender. Compreender meus traumas, minha sede de ajuda. Será que é preciso de mais isolamento? Ainda mais do que fomos intimados? Você que está me ouvindo, o que pensa disso? Na prisão não há tratamento para minha doença, por isso preciso de um acompanhamento clínico. Peço à sociedade uma chance de me curar e de sorrir novamente. Quero amar vocês. Por que condenar se eu posso ajudar? Deus abençoe, peço perdão por tudo. Então pronto, e aqui a gente já nota claramente uma mudança muito grande na própria estratégia de legitimidade, né? Quem é ele? Quem é o sujeito que se apresenta diante do interlocutor? Até porque mudou a finalidade. Eu poderia dizer, inclusive, que essa carta aqui eu poderia abarcar no que eu chamo de discurso criminalizável, porque ele está cometendo crime por meio dessa carta, porque ele não está assassinando ninguém, mas ele está confessando, né, que assassinou, ele está inclusive ameaçando que vai matar mais. Já essa carta é mais voltada para o discurso jurídico em si. Perceba, então, que já foi produzida no âmbito jurídico com uma finalidade jurídica, né? Então, é o réu entrando em contato ali com os jurados. Então, tem uma finalidade diferente. Ele não está cometendo um crime por meio dessa carta. Essa é a principal diferença. É por isso que faltou para mim um tipo de discurso em que eu tratasse de textos, né, em que efetivamente ocorre um crime por meio daquele texto, né? Então, pronto. Adiantando um pouquinho, eu sei que com certeza vocês vão querer falar muita coisa, depois a gente pode até abrir para falar, mas só para a gente ter certeza que vai terminar no horário. Eu resolvi fazer, então, essa comparação que eu chamei de comparação estilística, né? Mas é discursiva, gramatical e tudo, né? O estilo vai unir todas essas nuances, né? Então, ó, no texto 1, a gente notava letra minúscula início de frase, coisa que no texto 2 não tinha, mas de novo, né? Uma tinha um caráter mais de bilhete, o outro era uma carta escrita para os jurados, né?
Entretanto, o que o Wagner notou, crase indevida diante de vocês, diante do pronome, né, também se manteve nessa carta. Não sei se vocês notaram aqui, ó, mas eu não acredito que eu não passei para cá, peraí. Logo no comecinho ele já tem uma... olha só, que infelizmente, na hora que eu copiei ele, eu copiei do outro slide, não veio, gente, mas olha só, vocês podem notar aqui, ó, nessa frase, ó, eu, Thiago Henrique, cumprimento a todos. Estão percebendo aqui a crase, ó, e também tem outra. Aqui embaixo, ó, peço a vocês que olhem para mim, tá vendo? Então, quer dizer que temos, novamente, crase diante, né, de pronome, todos e vocês aqui, que não entraria. Além disso, lá eu vou deixar ampliado aqui, que é melhor que a gente analise então a carta em si, né? Aqui, ó, quando vocês podem perceber na carta em si, ó, boa sorte a vocês, temos uma exclamação seguida de ponto final. Na carta manuscrita por ele, ó, aqui embaixo, ó, o que pensam disso? Temos um ponto final seguido de uma interrogação, aparentemente, né? Aqui em cima, uma interrogação seguida no final do primeiro parágrafo da segunda parte. Uma interrogação seguida de ponto final. E eu acho que tinha um outro também. Aqui, ó, na segunda linha da primeira coluna, ó, carta de Thiago Henrique para o tribunal do júri. Aqui já tem a exclamação com a interrogação, com o ponto final. Então, percebam que... Deixa eu voltar de novo aqui para eu ver vocês. Então, percebam que há algumas particularidades, principalmente idiosincráticas, né, do plano ortográfico, gramatical, que a gente poderia perceber de similaridade entre as duas cartas, né? Crase devida diante do pronome e dupla pontuação. Exclamação seguida de ponto e interrogação seguida de ponto, né? Erros ortográficos e gramaticais. A gente não viu erro ortográfico, mas a gente viu deslize de vírgula, por exemplo, né? No primeiro... Mentira, vocês notaram aquela hora, né? A concordância. Então, a gente poderia marcar aqui. Peraí. É até bom. Vocês viram uma concordância ali que eu acho que eu não tinha visto hoje de tarde, quando eu estava preparando. Opa. Assim que é bom, a gente vai construindo junto. Então, erros ortográficos e gramaticais, os dois, apesar de o segundo, a gente perceber, né, que ele pode ter tido uma certa ajuda, né, porque ele tá... Vamos lá. Pessoal aí que trabalha mais com direito. Pronto, só para terminar. No primeiro ele foi um sujeito irônico, no segundo ele já foi um sujeito mais... que estava aí disposto a mudar e tudo mais, né? Aparentemente não era mais psicopata, alguém doente, né? Tá alegando que é doente, e o registro formal, né? Nos dois textos aqui, tratamento por voz, tratamento por senhores. Mas o pessoal aí que trabalha mais com direito, né? Trabalha nessa vertente. Vocês acham que ele pode ter tido a ajuda de alguém aqui da área do direito? Um advogado que estava ajudando ele, por exemplo? Que tipo de argumentação que ele pregou aqui que poderia levar a gente a entender que ele teve uma ajuda aí do advogado? A Gabriela tinha aberto o microfone, Gabriela? Porque desde o começo que eu estava lendo essa carta, eu tinha... É porque sempre usam, né? Os advogados sempre ajudam nesses casos, né? Para até numa questão de comoção ali dos jurados e tal. Então, na parte mais de baixo, eu não analisei assim na gramática, né? Eu analisei o contexto geral. Uhum. A parte que ele fala de Deus, de arrependimento, de não sei o quê, não está aparecendo ele em si, né? Então, achei que nessa parte, com certeza, ele teve ajuda. Agora, ele pode ter escrito mesmo, mas ele deve ter tido orientação e até não tentaram colocar muito formal para não parecer que não foi ele que escreveu. Exatamente. Se fosse consertar direitinho, o advogado fazer uma análise ortográfica, claro que daria para perceber que não foi ele, né? Mas alguém comentou algo aqui muito importante, ó. É isso mesmo, Gabriela. Ô, Tatiana, tá bom, eu vou enviar para vocês a gravação. Então, a Denise falou, né, afastar a prisão para conseguir medida de segurança, né, porque, como o Cris colocou, como ele se coloca como doente, né, ele vai ser enviado para uma clínica para ter algum tratamento, e não necessariamente a prisão. Então, acaba sendo um argumento bastante
comum, né? Se ele fosse um cara que gostasse de muitos filmes, a gente tem a hipótese, são várias hipóteses, né? A gente viu hipóteses lá de que ele talvez gostasse de ver coisas de serial killer e tudo mais. Ele poderia, inclusive, saber que se ele fosse alegasse insanidade, e se fosse aceito, né, ele poderia não ir para uma prisão, mas ir para uma clínica. Mas eu acredito também que tenha advogado. É por isso que houve tanta mudança, né, no estilo dele mesmo. Mas essa carta, o que eu trouxe para vocês aqui é para vocês entenderem que, primeira coisa, quando um linguista forense faz uma análise em si, normalmente ele tem acesso a mais dados, tá? Então, por exemplo, aquela carta inicial ali é muito curta. O Coulter até fala que a partir de 200 palavras você já consegue ter uma boa certeza sobre o texto, né? Principalmente se for um texto manuscrito e tudo mais. Entretanto, quanto mais dados analisar, mais evidências você vai trazer. O que eu mostrei para vocês aqui é que mesmo no plano discursivo, né? Mesmo que no plano discursivo, na identidade que ele projeta, difira bastante, alguém poderia pensar que não foi o sujeito que escreveu, foi outra pessoa que escreveu por ele, etc. Né? Mas aquela crase diante do pronome e aquela dupla pontuação já poderia a gente manter, né, no argumento com base na análise linguística, né? Aí, claro que o pessoal lá, a polícia ia ter que trazer outras evidências, mas no plano puramente linguística, a gente poderia manter na linha argumentativa de que ele é o autor, né, o autor psicológico dessas duas cartas, sim, né, puramente por causa dessas equivalências, e que são raras, né? Quantas pessoas vocês conhecem que coloca ponto, exclamação e ponto final em seguida, ou ponto de interrogação ou pontuação em seguida, né? E sempre a crase diante do pronome. Claro que crase é um grande problema, né? Os alunos têm uma dificuldade enorme para entender onde caberia a crase, mas nesse aspecto, juntando com a pontuação, a gente já teria 2 argumentos para alegar que se trata desse jeito. Então, as duas cartas foram escritas pelo mesmo autor, peço perdão, eu vou alterar aqui, gente, e vou deixar essa, não sei porquê, acho que eu copiei do outro slide, e aí a cópia do slide não trouxe os acentos. Renato, eu vou te dar a palavra agora. Então, as duas cartas foram escritas pelo mesmo autor. Há diferenças no que concerne à intencionalidade. Ele tinha objetivos diferentes. Um era se mostrar para a polícia, né, como alguém imparável, e no outro era, gente, me desculpa, eu sou arrependido, não me mandem para a cadeia. Né? Então, claro que ia mudar substancialmente. Mudou o gênero, inclusive, né? Bem como a materialidade, né? O tamanho do texto mudou. O segundo era manuscrito, o primeiro era digitado, e isso acaba orientando para possíveis equívocos, né? Entretanto, essas duas idiosincrasias são evidentes, né? A crase diante aqui do pronome e a pontuação dupla. Pode falar, Renata. Boa noite. Boa noite. Nesse texto, a estrutura também conta para a análise do discurso, a estrutura própria do uso do advogado para escrever essa carta, a gente conta isso em análise do discurso, a forma como ele começa e como é que ele inicia os parágrafos e finaliza. Não finaliza nem digo, mas no início, senhores jurados, como se estivesse mesmo numa defesa, uma defesa pública. Sim, bem interessante essa pergunta. É por isso que a gente tem essa ideia de que ele foi auxiliado por alguém, porque realmente, né, tem toda uma construção formulaica, digamos assim, de uma carta jurídica em si, né? Senhores jurados, eu, Tiago Henrique, cumprimento a todos. Então, a gente percebe que tem uma característica composicional desse gênero em si. Aí, Renata, para a gente conseguir... Isso é uma hipótese, uma ótima hipótese. Para você conseguir comprovar essa hipótese, o que você teria que fazer? Buscar alguns gêneros parecidos com esse, talvez uma petição inicial de advogados, por exemplo, né? Ou outro tipo de gêneros. Eu realmente não conheço a fundo esse domínio, né? Que tipo de gêneros que o advogado, por exemplo, envia para o jurado, né? Se alguém souber aqui, pode até ajudar a gente. E aí comparar, perceber se tem interferência nesses textos produzidos puramente no âmbito jurídico. Eu acho que seria um ótimo trabalho, inclusive. Mas eu não sei. A análise de discurso também leva em conta, porque isso a gente trata, né, no âmbito da característica composicional do gênero textual. Então, você notou essa característica do gênero que difere de outros gêneros, de outros domínios, né? Mas agora, para alegar que sim,
é característico de lá, a gente teria que comparar com os textos de lá. Ok, Deu para obrigada. entender? Nada. Wagner, pode falar. Não, era só para complementar mesmo o comentário da colega, porque é interessante, assim, a gente olha para esses textos, e nesse caso a gente mobilizou aqui ferramentas, tanto da análise do discurso quanto da sociolinguística, né? Porque quando a gente tenta destrinchar o idioleto do sujeito, a gente recorre a essas ferramentas, esses conceitos fornecidos pela sociolinguística. E aí a gente meio que entende bem aquilo que você comentou logo no começo, Elton, do curso. A importância da especialidade mesmo na área. Porque a gente vê que é necessário ter essa bagagem fincada nas ciências da linguagem, na linguística, para poder desenvolver uma análise dessa natureza. Exato, Wagner. Fechou com chave de ouro a aula, porque é exatamente isso, né? A sociolinguística é uma teoria, né, que tem a sua própria metodologia e tudo mais, mas eu penso, né, que a linguística atual, ela não pode nunca se furtar de trazer à tona a problemática variacionista de mudança linguística, né? Tudo está mudando, a língua é inerentemente variável. Então, uma análise linguística, um modelo linguístico que não trate da perspectiva variacionista está parado no tempo, né? Então, tem que modificar. A sociolinguística, mesmo sendo uma teoria à parte, eu acho que ela tem que embrenhar todo tipo de análise, né? Então, como você falou, a análise do discurso, por ser mais ampla, acaba trazendo, né, mobilizando aí questões desde o nível fonético até o nível discursivo, passando por várias outras abordagens. Isso que você falou é muito pertinente, né? Fico até feliz de alguém comentar isso, porque é exatamente o que eu defendo. Cristiano, eu vou sentir falta desses encontros, aprendo muito. Pois é, gente. É realmente curso de extensão, né, para o início, né? Tanto é que é bem introdutório, mas eu também gosto desses diálogos. É sempre bom falar de linguística forense, né? É sempre bom falar daquilo que a gente gosta. Então, pronto, né? Então, só para finalizar, gente, nem tinha mais slide. Então, para finalizar, né, a gente chegou à conclusão de que, apesar de questões mais extras poderem levar a gente para outras interpretações, quando você se baseia ali no plano da evidência linguística, a gente consegue partir, então, de uma perspectiva um pouco mais, digamos, centrada, né? Concreta. Concreta é uma palavra boa. Então tá, essas foram as referências para essa aula. Inclusive, deixei aqui a referência da minha tese, caso alguém tenha interesse, não precisa ler tudo, uma tese é complicado, né? Mas tem vários capítulos lá, inclusive eu falo sobre linguística forense, falo sobre análise de discurso, então, se vocês quiserem, tá aqui para vocês, tá? Eu vou parar de gravar então, a aula está encerrada, e vou fazer